Fala galera, boa noite. Vamos começar aí com a nossa live aí. É uma live institucional, onde a gente vem já de uma série de encontros aí falando de ADVPL. E hoje é a última da série de 5, né, que a gente programou em fazer. Depois dessa a gente vai bolar um novo formato, uma nova agenda aí, para falar de uns assuntos mais, né, não mais, né, alguns outros assuntos que a gente usa mais no cotidiano, nem não se tratando só de ADVPL em si, né, pode ser até parte de negócio, funcionalidade, enfim. A gente vai bolar outra coisinha legal aí também. Por enquanto só nós aqui da ECR que estamos conectados, mas eu acho que durante aí os próximos 40 minutos, que é o tempo estimado, acaba entrando mais pessoas aí e a gente vai inchando aí a nossa transmissão. Bom, hoje é dia 19, então faz praticamente um mês que a gente que rolou a última live, e como continuidade a gente vamos falar um pouquinho de jobs, né, o que é thread de jobs. Vamos fazer aí na prática uma configuração. Vamos criar um programinha DVPL para fazer alguns tratamentos. E de praxe aí nós vamos fazer alguma manipulação de tabelas, informação no banco de dados. Então, como que funciona esse job, né? Então a gente fez aí, para quem se lembra, a gente fez uma live, a primeira que foi mais falando do Proteus em si e da estrutura. Depois a gente começou fazendo com uns programinhas e com uma parte mais didática de como construir eles, né? Assim, a posição né? da estrutura do código, o que é variáveis, os tipos de variáveis. Então a gente teve várias etapas aí, que está tudo lá no canal, os vídeos que pode ser consultado. E hoje, então, a gente vai seguir aí na introdução aí de o que é uma job thread, né, como que configura isso dentro do Proteus. E falando um pouquinho, né, do job, o que é? Não necessariamente job é uma thread específica de processamento. O job em si pode ser feito tanto através de tela, né, chamando uma execução em background, quanto ela totalmente como serviço. Mas nada mais é do que uma thread paralela a uma execução que a gente já vem tratando. Por exemplo, eu tenho um serviço do Proteus que ele sobe, que é o esqueminha que a gente vai fazer aqui, que é o serviço do Proteus, ele sobe, e quando ele sobe, ele já starta uma thread para fazer algum tratamento que a gente precise. Né? E a gente pode deixar ele fazendo de tempos em tempos, né? Configurando ele para que ele seja autoprocessável. Então ele tem um tempo de duração, ele encerra, daí aguarda um tempinho, começa de novo e assim sucessivamente. E também pode ser essas threads, né, trabalhando de forma paralela, pode ser chamada também através de uma interface, não só como serviço. Mas ela é um recurso que funciona paralelamente a uma atividade que a gente está executando. Então, por exemplo, eu posso abrir uma tela, startar uma thread, aí a thread ela começa a processar junto com o que eu estou fazendo no momento, e quando ela finalizar, acabou. Tudo depende de como eu construir nela, mas quando ela acabar, acabou, enquanto eu estou fazendo outras coisas dentro do sistema. Então eu estou lá, abri uma tela de cadastro de produto, startei uma thread para fazer alguma outra coisa e vou lá preenchendo um produto, finalizo o produto e aquela thread está trabalhando lá sem eu ter uma janela presa e eu aguardando que termine alguma coisa. Então, dentro dela, com o job, né, com uma thread de job, a gente pode ter N tipos de tratamento. Eu posso iniciar uma thread paralela à atividade que eu estou fazendo e eu só
encerrar a atividade atual quando aquela thread terminar, ou eu posso deixar ela aberta, ela vai andando em paralelo, ela tem a vida própria dela, enquanto eu executo uma atividade, ou eu posso iniciar uma thread, criar uma tela que eu fique vendo os status daquela thread, por onde ela está passando. Então eu posso ter esse paralelismo dentro das minhas rotinas e posso decidir o que eu preciso, o que eu preciso fazer com ela. Eu posso deixar ela solta, eu tenho que monitorar ela, eu só posso terminar o que eu estou fazendo quando ela terminar. Então tem vários controles que a gente pode ter dentro do sistema para monitorar essa thread. A gente vai falar aqui hoje de um básico, que é como configura ela e iniciando ela como serviço e ela com uma função específica, sem eu ter que entrar dentro do sistema. Então, a gente vai configurar um serviço, um ponto .ini, a gente vai criar um programinha DVPL que chama as threads e dentro dela a gente vai fazer os tratamentos necessários. Então, vamos lá, abrir o nosso código aqui. Retomada onde a gente parou, né? Então, aqui tem os programinhas que a gente foi trabalhando nas lives, ó. E aqui agora eu vou continuar, eu vou criar um programinha novo. Então, vamos criar aqui job live 5.prw. Nesse job live 5.prw, a gente vai construir a nossa estrutura aqui para o que a gente quer que ela faça. Então, antes da gente iniciar, por exemplo, a gente vai construir o programa, compilar ele não vai ter execução nenhuma, ele não vai ter atividade dentro do serviço porque nenhum lugar vai estar chamando ela. Ela só vai passar a ser utilizada quando a gente configurar o serviço para chamar ela. Então vamos iniciar aqui. Como a gente falou nas aulas passadas, a gente vai colocar um include. Include, que é a biblioteca que o Proteus, que estão todas as classes, os comandos que o Proteus necessita para funcionar. Então vamos criar aqui uma função principal de job. Vamos colocar o mesmo nome do PRW, job live 5. Job live 5. Abre e fecha. Return. Então, aquela historinha, toda função sempre tem um return. Vamos colocar aqui um parâmetro para essa função receber. Opa. Sei lá, C código e caractere. Qual a ideia dessa rotina aqui? Vamos pensar num escopo para ela. Vamos fazer uma função, vamos fazer um job que processe o cadastro de cliente e atualize nesse primeiro momento todo o nome reduzido, nome fantasia do cliente. Então vamos ver como que está aqui na minha base. Então eu tenho aqui, ó, não vamos pôr nome reduzido não, vamos pôr o nome, o A1 nome. Vamos listar aqui, opa, que o SQL tinha caído, vamos conectar de novo. Boa. Então eu tenho aqui, ó, vários clientes com código, ó. Tenho aqui 65 clientes mais ou menos. E todos eles têm o mesmo nome, ó. Vamos criar o nosso job para nesse primeiro momento, manter um nome que já existe e concatenar com o código. Então vai ficar teste fulano de tal 000001, teste fulano de tal 0002. Vamos fazer um job para fazer isso. Então vamos lá. Então aqui, vamos deixar essa variável aqui mesmo. E vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui. Vamos criar aqui
algumas variáveis que a gente vai usar. Então, variável local. A gente, então, nessa rotina, vamos aproveitar ela e já fazer um acesso ao banco de dados via uma instrução padrão. Por mais que ela pareça ser redundante aqui, vamos colocar alguns comandos, que pode deixar um pouquinho mais complexo aqui, mas no final para a gente entender também como que funciona o acesso à tabela no banco de dados. Então vamos criar uma variável aqui, cQuery, que a gente vai criar uma query. Vamos pôr um default para ela, caractere. E à medida que a gente for precisando, nós vamos criando. Então vamos assim. Dentro do meu job, eu vou criar aqui um recurso que é para o job ser executado sem consumir uma licença do Proteus. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vou pôr uma colinha, porque daí não preciso ficar... Eu sempre, nos meus desenvolvimentos, eu sempre lembro das coisas que eu já fiz, saio garimpando algumas coisas, eu não saio escrevendo tudo byte a byte, não. Eu sempre copio e colo bastante coisa. Então, vamos lá. Então, tem aqui, a primeira coisa, o que a gente vai fazer? Alguns comandos que nós vamos ter que fixar. Então, aqui eu tenho a função rpc-set-env. Quando eu falo que ela é um tipo 3, ela vai entrar dentro dessa função e vai iniciar uma thread sem consumir licença. Aí eu tenho uma outra função que acompanha ela, que é o rpc-set-env. O que ela faz? Ela abre um ambiente dentro do Proteus. O que é um ambiente dentro do Proteus? A gente passando algumas configurações mínimas, igual tem aqui, por exemplo, o primeiro caractere aqui é o código da empresa. O segundo é o código da filial. Daí eu tenho 2 new aqui, que não é obrigatório passar. Daí eu tenho um módulo, que eu passo aqui. O módulo no Proteus são sempre os três caracteres finais. Por exemplo, siga com é com, siga fat é fat, siga fim é fim. Então a gente passa os 3 últimos caracteres aqui, que quer dizer qual o módulo que a gente vai entender que o ambiente vai ser preparado. Por que eles pedem esse módulo? Ele não é obrigatório não, mas é legal a gente passar porque ele abre uma thread, um job no Proteus com esse ambiente, com tudo que esse ambiente tem, com as tabelas que esse ambiente usa, com as variáveis globais do sistema que esse módulo inicializa. Então ele já abre o ambiente bem completinho. E essa décimo parâmetro aqui determina se eu vou abrir o dicionário de dados junto ou não. Então eu estou passando true para abrir. O que é o dicionário de dados? Abrir as tabelas, deixar as tabelas tudo com a área aberta para que eu consiga trabalhar com a thread de forma mais rápida. Então quando esse ambiente subir, ele já vai subir na empresa 01, vai posicionar na filial 010101 e abrir e entender e abrir o ambiente como se eu estivesse entrando no módulo faturamento. A partir do momento que eu passei por essas 2 linhas, eu já estou com o sistema aberto, mesma coisa que eu tivesse logado dentro do sistema. Aqui tem a opção também de mandar usuário e senha, mas como ele não é obrigatório, eu não passo e ele abre como se fosse um administrador. Agora, aqui eu já tenho as variáveis globais do sistema, a variável de filial, a variável de empresa, eu tenho o sigamate posicionado, eu tenho um monte de coisa já aberta que eu posso começar a programar como se eu estivesse fazendo um RDMake chamando do menu. Então vamos lá, vamos fazer um acesso ao banco de dados aqui. Então vamos pegar a variável cQuery que eu criei ali em cima. Vamos jogar uma instrução SQL. Vamos colocar aqui select, um campo,
né? Vamos pegar o campo aqui, Recno. O que é o campo Recno? Todas as tabelas do Proteus, eles possuem 3 campos por padrão, todas elas, que é um campo Recno, que é um campo Delete e um campo RecDel. Esses campos, o Proteus cria por padrão em todas as tabelas, e o Recno é como se fosse um identificador, é um identificador único de cada registro dentro do banco de dados. Não vai existir outro com esse número repetido. Então, vamos pegar aqui o Recno, from. Aqui tem uma forma da gente pegar o nome da tabela dentro do sistema, que é SQL name. Daí eu coloco dentro dessa função o alias que eu quero. Vamos por SA1. Então aqui você pode ver que eu estou montando uma string, mas com uma instrução para acessar o banco de dados. E essa função SQLName, o que ele faz? Dentro do Proteus, cada tabela ela é criada para um grupo de empresas. Então, vamos supor, eu tenho um grupo de empresa 01, grupo de empresa 02, 03. Então, eu tenho, dentro do banco de dados, se a gente ver aqui, ó, eu tenho as tabelas vinculadas ao grupo de empresas. Então, por exemplo, ó, no meu aqui é tudo A3010, AH010, que é o meu grupo de empresas, 01. AB1, 01. Esse 0 no final ele põe para todas as tabelas. Se fosse um grupo de empresa 02, eu teria AH01 para o grupo de empresa 01, AH02 para o grupo de empresa 02. Então, no ADVPL, a gente precisa, quando vai construir uma query, a gente precisa dizer para ele qual tabela que ele vai acessar. Então, essa função, ela retorna qual é a tabela SA01 que eu vou utilizar. Ela retorna o nome certo da tabela de acordo com a empresa que eu estou posicionado. Então, como eu estou posicionado na 01, a função vai retornar SA101 com 0 no final. Então, eu uso essa função e continuo a criar minha string aqui. Where delete igual a branco. Deixa eu explicar o que é esse cara aqui. Esse delete, como eu falei, é uma coluna que todas as tabelas têm. Se a gente olhar na tabela aqui, ó, nos registros da tabela, os últimos são ó, delete, Recno e RecDel, as que eu comentei. O Recno, ele é incremental, ó, e nunca se repete. O RecDel às vezes é 0, ou às vezes ele é igual ao Recno. E o delete ou é branco ou possui um asterístico. No Proteus, quando você deleta um registro, ele não deleta fisicamente da tabela, ele joga um asterístico no campo. E quando ele deleta e joga o asterístico no campo, ele joga nessa coluna RecDel o mesmo número do Recno. Então, todas as linhas ativas no Proteus, as linhas que são válidas, elas estão com o delete igual a branco. Todas as linhas que foram apagadas e que não são usadas pelo Proteus, elas possuem um asterístico. Então, por isso que a gente coloca na nossa instrução SQL, delete igual a branco, para pegar só os registros que são válidos. Depois que eu criei minha string, né, que eu vou executar no banco de dados, eu preciso usar uma função que acessa o banco de dados e me execute o que eu preciso. Então, vamos lá. Tem duas funções para que a gente faça uma boa consulta dentro do banco de dados. A primeira delas, que a gente antes da chamada de cada função dessa, a gente dá um change query. O que a gente faz? A gente formata essa instrução SQL que a gente escreveu para o banco de dados que está configurado no sistema. Como eu disse em uma das lives, o Proteus ele é portável, ele tem acesso a algumas plataformas de banco, Oracle, SQL, Postgre, MySQL, só que apesar de ser um padrão ANSI a forma de escrever as instruções, alguma particularidade cada banco tem.
Então, essa função changeQuery, ela faz uma padronização, né, dentro do escopo que ela tem, uma padronização das instruções conforme o sistema está configurado para se comunicar. Então, por exemplo, isso aqui eu escrevi num padrão ANSI, que é um padrão que todos os bancos aceitam. Só que se eu tivesse colocado alguma coisa aqui que é específico do SQL, e eu passasse pelo changeQuery aqui, fosse um banco Oracle que estivesse configurado, ele vai tentar converter essa instrução que eu coloquei aqui para o banco de dados Oracle. Se o Oracle não tiver, ou essa função não tiver prevendo o que eu escrevi aqui, aí vai retornar um erro. Aí eu tenho que tratar na minha query mesmo. Então é mais uma função que serve para ajudar a gente na padronização da instrução SQL. Daí eu tenho aqui a função que ela cria uma área para eu trabalhar com o resultado desse select aqui. Então, por exemplo, esse select que eu fiz aqui eu pus um asterístico, mas vamos colocar aqui igual estava lá. Ó. Aquele select, quando conectar com o banco, vai trazer isso aqui. Ó. Isso aqui a gente chama de record set. Então, ele vai trazer esse record set dentro de um alias que eu coloquei aqui, para eu processar isso no DVPL. Então, o que é essa função? Ela é uma DB use area que cria uma área de trabalho de uma tabela para eu processar ela. O RDD é qual tipo de banco que eu estou acessando? Eu estou acessando um C-Tree ou estou acessando um banco de dados relacional via Top Connect? É um banco de dados relacional. Então, que é o meu SQL ali. Então, a gente vai colocar top, que eu estou acessando ele via Top Connect. Topcon, TC GenQuery, ele faz ele processa essa query dentro do banco de dados para retornar, e essa função DB use area cria esse alias que eu estou passando aqui. Então, eu passo um change query e depois eu executo esse DB use area para ele criar um alias com um retorno, com um record set. A partir desse momento que eu criei aqui, que eu chamei essa função, eu vou pôr aqui um TRB, ou seja, vai criar uma área TRB para mim. O que eu vou fazer? Ele criou praticamente uma cópia da minha tabela SA1, no padrão que eu passei no select aqui, ou seja, ele criou uma cópia com uma coluna só, que é essa coluna Recno, dos 300 que a minha tabela possui. Então eu tenho também essa flexibilidade. Ó, se eu for usar todos os campos, tem um monte, são todos esses daqui. Eu preferi criar uma outra tabela só com um campo. Então criou aqui. O que eu vou fazer? Depois que eu criei, né, que eu usei o DB use area, eu vou ler essa tabela, os registros dessa tabela que eu acabei de criar aqui. Então, é aquela função de loop que a gente viu em uma das lives, while trb, que é o alias que eu atribuí aqui, e ponho aqui eof. Do jeito que está aqui, while é uma função de loop. Então, while termina com um end. E o que vem na frente do while é uma condição para esse loop. Então, do jeito que está escrito aqui, ó, faça enquanto for final de arquivo. Só que não tem lógica, se é final de arquivo, eu não preciso fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou negar isso. Faça enquanto não for final de arquivo. Então, provavelmente isso aqui, se retornar algum registro, eu quero processar ele. Então, se ele retornou um registro, não é final de arquivo. Então, ele vai entrar aqui. O que eu vou fazer? Esse select que eu fiz me retorna o Recno. Vamos colocar um alias para ele aqui, para esse campo. Recno, que é o campo físico da tabela. Vamos colocar um campo físico aqui. Vamos pôr xrecno. Então, o campo físico da tabela é o Recno, um alias para esse campo é xrecno. Então, eu vou poder ler o conteúdo desse campo fazendo assim, o alias da tabela, que é o que eu criei aqui, e o campo que está me retornando no select. Então, aqui vai retornar o Recno. O que é o Recno? É a posição daquele registro na tabela. Então, eu tenho uma função que posiciona a minha tabela original
no registro que eu quero, indo direto para ele. Então, a função que vai direto para o registro chama goTo. E quando eu, no ADVPL, quando eu vou tratar com comandos que fazem leitura de banco de dados, a maioria tem o DB na frente. DB goTo. Daí eu abro um parênteses, porque é uma função, fecho e fecho aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o alias da tabela original, que é a SA1, posiciono ela no REC, no que está me retornando nessa query aqui. Posicionei ela, eu estou com a SA1 aberta, eu estou com o SA1 posicionado bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o registro de acordo com o que a gente, de acordo com o que eu comentei ali. Então, REC, lock, qual que é a tabela? SA1 e esse ponto F aqui. Vamos lá. Comando REC lock, ele trava o registro para eu atualizar ele. Aqui é uma função. E o primeiro parâmetro da função é qual tabela que eu vou travar. É a tabela SA1, essa que eu posicionei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou travar ela incluindo um registro zerado, branco, ou eu travo o registro corrente? Eu vou travar o registro corrente, porque eu vou atualizar o registro que já existe, eu não vou incluir nenhum novo. Então, eu travei o registro da tabela e vou atualizar o campo que eu falei que eu ia atualizar. A1 nome, não é? Que esse é um nome. O que eu vou fazer com ele? Eu vou concatenar nele o campo código. Então, voltando aqui, A1 nome é igual, dois pontos igual. O S é um nome, mais, para não ficar juntinho, vamos pôr um espaço entre o código. Eu venho aqui e ponho A1 code, que é esse cara aqui, ó. A1 code. Vamos pôr a loja também, mais espacinho, vamos fazer diferente. Mais um caractere aqui, A1 loja. Então, o meu campo vai passar a ter o nome que já tem, mais um espacinho branco código, mais um espacinho branco loja. Espacinho branco não, uma barra. Só que o campo, ele tem caracteres em branco, apesar de não aparecer aqui, mas o campo, vamos supor que é tamanho 100. Então, ele tem aqui, quando eu recupero isso do banco de dados, ele vai trazer o campo com o tamanho completo. Se aqui o campo tem tamanho 100 e aqui é teste fulano de tal, para completar o 100 ele vai trazer os espaços em branco. Então a gente não quer fazer isso, senão vai estourar o tamanho do campo. Então a gente vai tirar os espaços em branco para ficar concatenado bonitinho. Esse altrinho, o que ele faz? Ele tira os espaços em brancos à direita e à esquerda. Então se tivesse espaços em branco à esquerda, ele tira. E tendo espaço em branco à direita, ele também tira, ou seja, ele vai trazer só o conteúdo mesmo, só a string que está dentro do campo. E o que eu vou fazer? Depois que eu travei o registro, atualizei ele, eu preciso destravar. Então, eu tenho outra função que é ms1lock. Então, ela destrava o registro. Então, entrei nele, entrei no A, eu posicionei no registro que eu quero atualizar, atualizo, reservo ele, eu faço uma trava dele, atualizo ele e destravo. Como eu quero fazer só isso, eu vou pular para o próximo registro e processar se estiver próximo. Então, como que eu faço para processar o próximo registro? Eu pego a tabela que eu estou lendo dentro do while, que é a TRB, e uso uma outra função que é para pular para o próximo registro, que é db skip. Então, ela pula para o próximo registro, chega no end, vai para o while e continua. É final de arquivo? Não, não é ainda, porque eu tenho 65 registros. Eu estou no primeiro, vou para o segundo, vou para o terceiro. Então, ele fica neste loop até chegar ao final de arquivo, ou seja, até ler os 65 registros da tabela. Leu, saiu do while e acabou o tratamento que eu quero fazer. Acabou o tratamento que eu me propus a fazer. Para eu encerrar essa thread e ela finalizar ela bonitinha, tem uma função
também que eu uso no final, que é RPC clear env. Ou seja, o RPC set env seta se eu vou usar licença ou não, RPC set type, RPC set env abre o meu ambiente e RPC clear env fecha meu ambiente. Antes de eu fechar o ambiente, o ambiente ele já fecha e encerra todas as tabelas bonitinho, mas é legal sempre quando eu crio uma tabela, eu fechar ela depois. Então, para eu fechar ela é trb, tem uma outra função que é db close area. Então, o que aconteceu aqui? Aqui são vários comandos, várias funções, né? Tem as comandos de ambiente, tem a variável que eu ponho o meu select, tem uma padronização que eu faço na minha instrução SQL, tem uma área que eu crio para poder, uma área cópia de uma tabela no banco de dados, que eu dou um alias para ela de TRB, eu faço um laço nessa área que eu criei, faço alguns tratamentos, acabou de ler essa área que eu criei, eu encerro ela e encerro meu ambiente. Ok? Então aqui é o nosso programinha. Vamos compilar ele. Boa. E aí como que a gente faz para executar ele? Para executar ele, a gente pega qual que é o nome da função que a gente criou. Nós vamos lá no arquivo de configuração. Eu tenho um serviço aqui que eu criei específico para job. Então eu vou abrir o ini do app server e vou criar uma seção de job. É bem simples, ó. Dentro do meu ini eu coloco uma seção chamada onStart. Dentro da onStart tem dois parâmetros, né? Duas cláusulas aqui, que é a jobs, que é onde eu coloco qual que é o nome do meu job, que é a seção de job aqui dentro do próprio ini, e qual que é o refresh rate dela. O que é a refresh rate? Quando ela terminar, quanto tempo eu espero em milissegundos para ela iniciar de novo. Ou seja, se tiver 0 aqui, ela terminou, nunca mais executa. Se tiver 30, a cada 30 segundos ela inicia de novo. Tá bom? Então, eu dei o nome aqui de Job Live 5, vamos criar aqui a Job Live 5. Daí, essa seção de job que eu criei, o que eu faço? Eu tenho uma função principal, que é o main, que eu vou chamar quando esse serviço subir. Então, toda user function, como eu falei nas outras lives, ela tem que começar com o underline. O underline job live 5, que é essa função que eu criei aqui, ó, job live 5. Depois eu tenho uma função que é o environment, que é qual ambiente do meu serviço Proteus que eu vou usar. Sempre é o ambiente que eu tenho aqui nesse serviço, ó, 12.1.27 job. 12.1.27 job. Por quê? Porque é em cima desse ambiente que ele vai saber qual dicionário que ele pega, qual que é a RPO que ele pega. Então, esse ambiente precisa estar informado. Esse nparams é se eu tenho algum parâmetro para passar. Como eu criei a minha função aqui com um parâmetro, ó, ccode, eu vou criar um parâmetro aqui. nparams igual a 1, param1 é o que eu vou passar. Então, como é uma variável string, eu vou passar aqui, sei lá, nesse momento a gente não está tratando ele dentro do nosso código, mas vamos tratar aqui, sei lá, 000005. Vamos colocar aqui. Depois a gente estende um pouquinho como tratar este parâmetro. Então, eu vou salvar o meu ini e fechar. Então, quando eu abrir esse serviço, ele já vai fazer aquela atualização que eu falei, que eu me propus a fazer lá no banco de dados. Então, vamos ver? Então, aqui eu vou fazer um select. Então, ó, o nome não tem o código nem a loja. O nosso programa, a gente construiu ele para concatenar o código e a loja. Vamos entrar aqui, vamos executar ele. Ó, ele deu aqui, ó, Start Job, Job Live 5, ou seja, ele está executando o meu job já.
Vamos ver se ele fez alguma coisa. Ele já executou, ó, e já até finalizou aqui, ó. Vamos ver se ele reproduziu alguma coisa. Select de novo. Aí. Esses aqui, eles estão deletados, por isso que ele não atualizou, mas ele atualizou de todos que não estão deletados. Então, se eu fizer o mesmo select aqui, where delete igual a branco, ele atualizou todos os códigos bonitinho, ó. Entendeu? Então ele replicou, fez o que a gente pediu para ele fazer. Então vamos incrementar aqui, ó. Eu estou passando lá, como a gente viu no arquivo de configuração, um código lá, 005, que é um parâmetro que eu posso passar para a minha função. Então tem também a flexibilidade de passar parâmetros. Vamos pegar e atualizar o cliente que possui esse código, 005. Deixa eu ver se tem ele aqui. Não, vamos mudar. Vamos pegar esse 001 aqui, ó. Vamos colocar mais alguma coisa na frente dele. Vamos voltar aqui, vamos voltar lá no INI. 0001. Então a gente executou sem nada, agora vamos executar pedindo para atualizar o 001. Então a gente pode colocar aqui para fazer a mesma coisa de novo, fazer aqui, só que a gente só vai atualizar if quando o SA1 code for igual aoccode. And if. O que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar um incremento aqui. Aqui a gente tem deixa eu ver SQL aqui. Vamos colocar vamos escrever a palavra live 5. Live 5, pronto. Então, só para o cliente que a gente colocou a chave dentro do INI, que é a 001, vai atualizar. Vamos compilar de novo. Compilou. Vamos executar de novo. Opa. Iniciou. Lobby Live 5. Finalizou. Vamos ver o resultado? Aí. Então ele recebeu aquele parâmetro que está lá no INI, tratou, é que aqui concatenou duas vezes, porque eu não coloquei um tratamento para isso, mas concatenou de novo e colocou o Live 5 no final só dele. Então isso é o processamento em thread que a gente configura através de um serviço Proteus para que execute tarefas em paralelo. Daí o que esse serviço faz? Ele chama um ponto .prw que executa uma regra que a gente estabelece para a rotina. E nessa regra a gente pode, iniciando o ambiente, a gente pode tratar tudo que o Proteus oferece, acessar um banco de dados, acessar um banco de dados de terceiro, a gente pode... Ele só não vai funcionar tela, por exemplo, não tem muito sentido, porque abrir uma tela dentro de um job. Job thread é uma thread que executa funções em background. Então, entende-se que não tem intervenção de usuário. Então, não adianta abrir uma tela que ele vai dar problema, não vai funcionar. Então, aqui são funções, são scripts de processamento. Para isso que é utilizado a parte das threads. O refresh rate que a gente colocou lá, que é de executar de 30 em 30 segundos, ele executou, finalizou aqui
iniciou o processamento de novo, finalizou, iniciou de novo, finalizou, então ele vai iniciando aquele processamento, toda vez que tem uma thread finished, ele fala qual que é o job. Então ele está executando a nossa thread que a gente pediu lá, que é o refresh rate, de 30 em 30 segundos. Então vamos ver se ele mudou alguma coisa. Aí, ó, ele está só incrementando, ó, ele executou de novo. Então ele não gravou o restante aqui porque chegou no limite do campo, ele está truncando agora. Pessoal, é isso. Eu acho que é bem interessante essa parte de thread que o Proteus tem, que permite a gente executar muita coisa em paralelo. Muitas integrações entre sistemas são feitas usando threads. Nós fizemos uma recente aí, grande, por uma empresa do segmento educacional, que a gente tem threads, diversas threads para buscar informação, para responder para um outro sistema, para baixar título, para incluir nota, tudo executando de forma paralela, e é sempre através de job threads que a gente faz isso, para dar mais velocidade nessas integrações. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu ver se tem perguntas. Não temos. Então, obrigado e até a próxima. Teremos novidades. A gente se encontra logo, logo. Abraço. Obrigado.